Teste. Som. Esse link já foi ali na boca. Som. Beleza, Micaela? 1, 2, 3. Ok, pode soltar, gente. Vocês sabiam que em Goiás estão sendo realizadas várias produções para cinema, TV e internet? Segundo um catálogo da Gol Filmes, por aqui temos vários projetos em desenvolvimento, produção ou concluídos, nos formatos de longas, telefilmes e séries. Ao todo são cerca de mais de 100 horas de conteúdos, dividido em 28 longas, 3 telefilmes e 26 séries para televisão, 24 ficções, 26 produções documentais, 7 animações e um projeto híbrido, totalizando em 57 produtos audiovisuais. E é sobre essa nova expoente cena cinematográfica local que o Peoplecast de hoje traz o tema Retrospectiva e Perspectiva do Cinema e Audiovisual Goiano. Burburinhos, provocações e boas discussões sobre filmes, séries e a cena audiovisual goiana. Bem-vindos a mais um Peoplecast. Peoplecast. Boa tarde a todos os ouvintes, meu nome é Micaela Paz, a locutora do programa, e juntamente comigo estão Samuel Peregrino e João Paulo Tito, que irão conduzir esse debate. Bom dia, Samuel e João Paulo. Boa tarde, bom dia, tudo bom? Beleza? Bom dia para todo mundo. Vamos lá. Estamos transmitindo ao vivo pela rádio UEG Educativa e pela página do Pipoca com Piqui no Facebook. E para quem está nos acompanhando ao vivo pelo Facebook, participe também, deixe seu comentário e envie um áudio para a gente no direct. E não se esqueça de baixar o app da rádio UEG Educativa em www.radio.ueg.br. E para um bate-papo sobre o presente e futuro da cena audiovisual goiana, nós convidamos Itamar Borges, presidente da Associação Brasileira Documentaristas e Curtas-Metragistas, Seção Goiás. Tudo bem, Itamar? Como é que vai? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Marcelo Costa, professor do curso Cinema e Audiovisual da UEG, coordenador da Rádio UEG Educativa e da UEG TV. Obrigada pela presença. Olá, bom dia. Aliás, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês nessa programação aqui da Rádio UEG Educativa.
Danilo Camená, diretor, sócio-diretor da produtora Can Filmes. Tudo bem? Tudo jóia, boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigada a você. Diego Dascar, criador do canal de humor Entre Brisas. Ah, ele não chegou ainda. Tá chegando isso. Daqui a pouco ele chega. Sasha Vitkovski, coordenador geral do Fundo de Arte e Cultura de Goiás. Tudo bom, gente? Obrigado pelo convite. Eu, Sasha. E, por último, Gabriel Newton, cineasta e sócio da produtora Stratos Filmes. Boa tarde, obrigado pelo Boa convite. tarde. Agora, lembrando só mais uma vez, quem está no Facebook pode mandar os comentários que a gente vai responder. Se tiver alguma pergunta para os nossos convidados, eles vão responder também. E agora eu vou passar a bola para o Samuel e para o João Paulo para começar a sua rodada de perguntas. Valeu, Micaela. Conseguimos a nossa locutora, João Paulo. Ô, Samuel, só lembrando, pessoal, tem uma enquete aí rolando aí na live também. Tá rolando? Tá rolando aí. A O gente que é essa enquete tá aí? até testando aí o que falta pro audiovisual goiano decolar. Que massa, que massa. Mande então aí, galera, seus comentários aí pra nossa enquete. Estamos no Facebook do Pipoca com Piqui, na Rádio EG Educativa. Baixa o aplicativo lá no site www.radio.eg.br. Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui. João Paulo, professor, Gabriel, Danilo, Itamar, Sasha, Micaela, o pessoal da Rádio Sagres aí também. Muito obrigado aí, Vinícius, Pablo, Petlas, valeu, Carlão, Estela tá aí com a gente também pela Rádio EG. Quando a gente foi organizar essa pauta, a gente recebeu muita assim, um comentário positivo e assim, uma resposta positiva do público do Pipoca com Piqui. E eu quero fazer um adendo aí com relação ao pessoal do Cine Clube. Eles queriam estar aqui. Ontem eu recebi uma ligação do Lilo Francisco. Falou, pô, mas não chamou o Cine Clube, tem que estar aí. Falou, cara, a gente sabe a importância do Cine Clube em Goiás, desde sempre, desde a história. E a gente está preparando aí para o próximo ano assim, um programa específico, especial para o Cine Clube. A gente falar sobre a história, a importância que eles têm para essa cena e para a etapa de exibição que é tão importante aqui em Goiás. Bem, vamos começar a primeira rodada aí, o seguinte, jogar a bola aí para os nossos convidados. Primeiramente, o que está sendo produzido em Goiás que não tinha por aqui antes? Quem quer começar aí? O que está rolando em Goiás que não tinha por aqui antes? Você é mais novo, Acho que o vai. Itamar foi... Bom, eu acho o que está sendo produzido em Goiás que não tinha antes, a gente pode... Vamos jogar bem no clichêzão. A produção de longa-metragem cresceu muito dos últimos anos para cá. E séries de televisão. Goiás sempre teve uma produção muito grande de curta-metragem, principalmente na parte documental. Goiás sempre foi conhecido como estado de documentaristas. Principalmente nos anos 90, no final dos anos 80, que era Isso, no início fortíssimo. da coisa era basicamente documentários. E agora a gente está tendo uma produção maior de longas e de séries. Mas justamente por causa do boom que veio aí dessa última leva para cá, dos últimos 10 anos para cá. A qualidade Então isso tem é uma coisa acompanhado, que está fluindo e finalmente a gente está chegando, nós estamos chegando lá, né? Isso é uma coisa importante. Parabenizando que nós estamos com um filme, agora a gente abre a temporada dos festivais no Brasil, que é o Festival de Tiradentes agora em janeiro, e nós temos um longa goiano Do na Getúlio série, lá na Ribeiro. competitiva. legal. Vermelho? Vermelho? Vermelho do... Vermelho. Vermelha. Vermelha? Vermelho. Ver- Do Ver- Vermelha. 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 É isso, do Getúlio Isso. Ribeiro, isso aí, legal. Que tá em Tiradentes, então vamos começar. Já começamos, ou seja, começamos o ano bem. Começou bem. Vamos começar o 2019 bem. Eu espero. E aí? Ah, sim, outra coisa. Animação também, a gente está muito bem na história da coisa da animação, que é uma coisa também que não vinha acontecendo e vem acontecendo agora. E com qualidade, né? Muita. Aqui tem a Amanda Filmes, né, que trabalha justamente com animação e tem até parceria com a Cartoon, então... A gente tem a Mandra, hoje nós temos a escola de animação também aqui, do Márcio e da Márcia, né, que está fazendo um bom trabalho, inclusive está com a mostra Crash, está acontecendo no Cine Cultura Esse fim de agora, semana, vai né? até domingo. Legal. E aí, e pra vocês aí, Danilo, Gabriel, vocês são novinhos aí na cena e tal, eu também sou, mas eu sei que vocês ouvem muito aí falar também do... Eu acho que, assim, reforçando o que o Itamar falou, que a gente tem feito de diferente justamente as séries de TV, desculpa. Reforçando o que o Itamar falou, as séries de TV eu acho que é algo novo realmente que a gente tem produzido. A produtora a qual eu trabalho mesmo foi contemplada
com 2 séries em 2014. A gente, até então, estava mais no cenário de publicidade, fizemos alguns curtas, e a gente ousou, né, com os editais das TVs públicas, propor 2 projetos, e os 2 foram aprovados no mesmo edital. E isso fomentou muito a produtora cresceu muito, como várias outras. Nesse mesmo edital foram várias produtoras goianas. Eu acho que, se eu me lembro bem, Goiás foi o estado que mais teve produções. Legal. No Brasil. O primeiro edital foi o que mais teve. Isso, nesse edital de 2014, Prodave 10. Uhum. E a produtora Can Filmes é um exemplo de que cresceu muito depois dessa experiência, né? Porque até então a gente não tinha dado um passo tão grande, né? Então a gente pôde ampliar a nossa equipe, a nossa estrutura, investir em equipamentos, e ficou um legado disso para nós. E eu sei que para outros companheiros, como por exemplo da Amandra também, a Amandra tem crescido muito, acho que atualmente é a que está com maior pontuação na Ancine, e isso é muito legal, cara. Já a distribuição desse resultado já está acontecendo em escala até internacional, então acho que Goiás tem crescido muito no cenário fora do eixo, né? E isso é muito bom, né? A gente desejava muito que isso continuasse, né? Os Prodaves da vida aí, os editais da Ancine ajudaram muito, muito mesmo o nosso cenário local. E a gente está ainda com esperança de que isso não mude tanto quanto a gente está com pessimismo de mudar com esse novo governo. Isso, né? isso é um outro assunto que a gente vai trocar uma ideia um pouquinho mais para frente, né? Certo. Que são essas inquietações aí. Legal. E aí, Gabriel, Marcelo, E aí, Sasha? Então, eu tô desde 2011 na área, assim, então a gente é mais jovem nesse audiovisual goiano, assim, e de lá pra cá, e mesmo em 2011, deu pra perceber, assim, que, tipo, esses editais permitiram muita mudança no sentido de produção aqui em Goiás, porque esse dinheiro pra um longa-metragem, pra uma série de TV, é um dinheiro que não vinha pra cá, então meio que a gente veio acompanhando bem o cenário nacional, assim, de produção. A gente veio conseguindo aprovar, o Danilo com esses 2 projetos, e tipo, a Amandra é meio que uma das maiores produtoras, assim, sempre foi, assim, mas ela estava já um passo à frente, assim, para poder conseguir aprovar esses projetos, e eles conseguiram, assim. Então eu acho que a gente vem diversificando, assim, junto com o país todo, essa produção, e vem se firmando como um desses nomes, assim, tipo, nomes alternativos ao Rio-São Paulo de produção no total, assim. É meio que a gente ainda continua tropeçando, mas tipo, é uma questão de tempo, assim, tipo, de melhorar a produção, de entregar um material final muito tipo, no nível internacional, assim. Eu acho que a gente está caminhando muito para chegar nisso, e de uma forma rápida até, porque são anos e anos de experiência, e em pouco tempo a gente conseguiu ter resultados, assim, tipo, expressivos, com o Taego Awan do Marcelo e do Henrique, da Marcela e do Henrique Borella. O Robinei gravou 2 longas já, assim, tipo, e o Robinei é uma pessoa que está envolvida há um tempo, assim, também com isso. E agora ele conseguiu gravar esses 2 longas, tipo, nos últimos 3 anos, assim. Então, é um boom que a gente vem acompanhando, e que eu acho que é um boom que é cíclico, assim. Então, a gente tem a incerteza política como um todo, assim, mas eu acho que a gente tem que usar essa estrutura, igual o Danilo falou, ele estruturou a produtora dele, e a partir disso a gente conseguir continuar produzindo para que não vai se tornar independente da política pública, assim, mas pelo menos a gente continuar um passo à frente do que a gente estava antes, assim. Legal, legal. Eu acho que um outro fator que é bastante determinante para esse momento que a gente vive hoje em Goiás é a própria profissionalização do mercado do audiovisual e do cinema em Goiás, né? Que durante muitos anos teve esse aspecto mais voltado para a TV e para a publicidade, e de alguns anos para cá, até por conta do próprio fomento, do aumento do fomento por meio de todas as linhas que o pessoal já citou aqui, fez com que incentivou que o nosso mercado audiovisual começasse a se formalizar, né, as pessoas melhorando o seu nível técnico. E isso também aconteceu graças à produção hoje nós temos as faculdades, né, também. Sim. Isso aumentou esse processo, trouxe com a gente a própria UEG, o IFG, todo esse processo. Que é a profissionalização, que desvinculou aquela coisa da publicidade para um curso de audiovisual. E o curso é tão importante, não só no aspecto do ensino, do aprendizado, como o estreitamento entre os profissionais. Exato. Eu fui aluno do curso de especialização de cinema, o professor deu aula para mim, e a gente estreitou tantos laços entre os alunos que a gente conseguiu formar até mais produções.
A formação ela é importante não só nesse aspecto, em todos esses aspectos, né? Então é uma coisa que Também de network. network, nosso meio humano. sempre teve muita carência disso, né? E agora tá cada vez mais crescendo, né? Eu espero que continue, né? Com mais cursos. E para além das duas instituições, né, que oferecem os cursos, a gente tem um conjunto de outras ações formativas que são fomentadas pelas várias frentes, pelas várias linhas, né, de fomento que acontecem nos festivais, nos cursos livres, que são fundamentais para que a gente tivesse esse cenário hoje tão mais complexo e promissor que nós temos em Goiás em relação à cena audiovisual goiana. Eu acho também uma das questões importantes, além, né, da produção e além da formação, né, como já foi citado, eu concordo muito, né, muito também com a formação, porque o boom não vem de repente, né? De repente, a crescente produção goiana do audiovisual não vem de repente, né? Isso foi fruto desses anos de organização, tanto da formação quanto das empresas, né? Mas aí eu trago também a organização das entidades, né? Assim, tanto as empresas, né? O setor do audiovisual, para mim, é o setor que está mais profissional no estado, de todas as áreas culturais, né? São a área que tem mais empresas, né, registradas atuando de forma profissional, né? Não ainda galgando, mas também de instituições, né? de área, né? Para representar a área, no caso, né? Associações, então, isso, né? Associações, frentes, né? Conselho de Cultura. Aí. Isso, o Conselho de Cultura conseguiu, né, ter um presidente do setor do audiovisual, isso também é muito importante, né? O setor do audiovisual tem parcerias com o Estado, né? Tanto pode ser mínimas, mas tem parceria como outras áreas não têm. Né? No caso do FICA, né, também. Isso. Né? A minha área não é audiovisual, é a dança, né? Mas eu acompanho o audiovisual desde 2010 para cá, por causa do Conselho de Cultura, hoje à frente do Fundo de Cultura. Então dá para perceber esse mapa, né, cultural em Goiás. O audiovisual também, acho que além da produção, além da organização da frente de formação, acho bem importante também lembrar que a frente da organização política também de vocês, né, do audiovisual em Goiás, isso alavancou, né, que essa produção, que essa formação, essa tríade junta faz com um setor forte, né? Então, assim, ir para um PRODAV, como o Itamar colocou aqui, e ser o Estado, que, entre aspas, né, muitos estados nem conhecem Centro-Oeste, né? Acha que o Brasil é Norte-Sul, né, e não esquece Centro-Oeste, então o Estado de Goiás aparecer é muito positivo para nós, isso, né? Você vai numa linha maluca, essa coisa que o Sacha falou, tem muito o Brasil é dividido, né? Região norte, sul, leste, aquelas coisas toda maluquice. E, por exemplo, o estado da Bahia, por exemplo, é um estado que está fora de qualquer eixo. Porque na divisão nacional, você tem o Sudeste. São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo. Sim. E a Bahia faz parte desse processo. Então a Bahia fica perdida, ela não é Nordeste, mas ela é Sudeste, ela não é Norte, então a Bahia está perdida. E Goiás é um estado que ficou sozinho no Centro-Oeste, hoje é um estado que produz mais o Centro-Oeste de Goiás. E mesmo assim a gente ainda é pequenininho, né? É pequenininho, mas assim, é importante frisar isso, porque quando aparece, né, nessas frentes, né, tanto frente de política, no caso, do Conselho, colegiados setoriais, o audiovisual sempre teve alguém lá, no MINC, quando aparece no PRODAV, né, muitas pessoas ganhando, quando, né, Danilo colocou à frente, né, de profissionais, alunos se juntando, mas também eu coloco alunos ou pessoas daqui, profissionais daqui, fazendo contato com pessoas de fora do estado. Isso é muito importante também, né, porque esse intercâmbio, né, estadual, ou intercâmbio fora do Brasil é muito importante. Né? Nós temos isso hoje, no audiovisual goiano hoje, ele é conhecido nacionalmente nesse processo de network também. Isso. Porque você tem, aqui, só para você ter uma ideia, nós temos produtoras goianas hoje que trabalham fora do estado de Goiás também, produzindo filmes com produções com produções outros grandes, países, né? grande, não é o famoso, porque antigamente BO era 800 mil, depois passou 1 milhão, hoje BO saiu o quê? 3 milhões, um BO. Nós tem produtora goiana fazendo produção de filme fora do estado de Goiás, com diretores pesadíssimos, como o Adilei Queiroz, por exemplo, que trabalha com a produtora goiana. Bom, para quem está nos ouvindo, não é do audiovisual,
BO é um filme de baixo Baixo orçamento. orçamento. Vamos explicar aí, vamos explicar É bom aí. explicar. Só para esclarecer. Não faz parte Voltando da ao que o linguagem Sacha policial, falou, né? só para Tem lembrar, uma legenda aqui. a área do audiovisual, ela praticamente foi a primeira a se unir para esse trabalho em cima de lei de incentivo. A gente vem trabalhando isso desde 2005, 2004, se eu não me engano. Tá? Um ponto interessante também é que esse ano foi fortalecido com a criação da GoFilmes, que foi, na verdade, no ano passado, né, Gabriel? Foi. Hoje a associação tem 30 produtoras associadas. E esse ano a gente conseguiu um apoio do Sebrae para conseguir para o Real Content Marketing. E isso foi muito positivo. Foram muitas produtoras que participaram e ali a gente também fez um estreitamento com outras produtoras. Não foi só para a gente aparecer como uma vitrine ali de projetos que a gente tem para distribuir, mas a gente estreitou com produtores do eixo, produtores de fora, de outros estados. Eu mesmo consegui fazer bons contatos e já estamos conversando de coproduções fora de Goiás. Então esse foi um passo bem legal da associação, né, Gabriel? Além de unificar os interesses também das produtoras independentes e vir reivindicar e buscar mais apoio da parte pública, dos incentivos, fazer pressão. A gente teve bons resultados, né, Gabriel? Você sabe falar alguns resultados que a GoFilmes... Então, a GoFilmes vem para atacar isso que o Sacha coloca como ponto positivo, assim, que é essa organização política, essa estruturação de uma associação que defende os interesses da área, assim, tipo, acho que hoje são 27 ou 28 produtoras associadas. Esse 30, perguntei pro Pedro, 30? presidente da associação. Então tá só aumentando. Vai. E, tipo, a partir da GoFilmes a gente tem esse catálogo que citou aqui no começo, que é um catálogo que fez uma boa apuração do que está sendo produzido atualmente, porque é uma coisa, por exemplo, às vezes, tipo, esse número que está nesse catálogo, ele não vai chegar num público geral, mas ele é muito importante para poder estruturar uma apresentação política, uma apresentação do Estado em eventos de mercado, para poder, tipo, o cartão de visita. Comprovar esse cartão de visita também para editais, comprovar esse cartão de visita para diversos tipos de mecanismo de incentivo, mecanismos de contato, de coprodução. Então a GoFilmes ela vem justamente para poder tentar organizar, assim, tipo, trazer essa organização política e ter uma voz que tem as 27 produtoras, ou 30 produtoras que não se concordam, tipo, não necessariamente precisam estar todas na mesma fase. Supernatural, isso. Que tem que existir, na verdade. Isso. Mas assim, a gente tem um interesse muito próximo, um interesse muito parecido, e essa associação serve muito para poder colaborar com essa estruturação, assim, porque a GoFilmes, ela, tipo, o Ventana Sur está acontecendo agora, então tem algumas produtoras daqui lá na Argentina, em Buenos Aires, e tipo, eles estão fazendo screening de alguns projetos, mas eles fazem parte dessa GoFilmes. O Pedro Novaes, o presidente da GoFilmes, está lá. Então, de certa forma, que só essa exposição, assim, de ter uma voz única, de ter alguma coisa para se apontar como organizador, a associação, é muito interessante, assim. E eu acho que também, tipo assim, tentando partir para um lado mais, tentando ver com uma visão mais crítica, eu acho que a gente tem que continuar a ver esses pontos positivos, mas também trabalhar buscando entender como alguns estados que estão um pouco na nossa frente, fora do eixo Rio-São Paulo, tanto no quesito de mecanismo de incentivo público, quanto na estruturação disso mesmo, tipo de associações como a GoFilmes, que a gente tem que continuar aprendendo com esses outros estados, tipo Pernambuco, Recife, que é um dos estados que, fora do eixo Rio e São Paulo, é o estado do audiovisual, assim, e roubar mesmo, assim, essas ideias, esses mecanismos que eles estão usando lá para poder aplicar aqui, que aqui eu acho que a gente tem essas duas formas de aprender. Ou a gente aprende com o erro da gente mesmo, ou a gente aprende com o erro dos outros ou com e aplica... dos outros também, né? Que é legal. E falando aí... disso aí, ô Gabriel, Goiás também ele faz parte do CONE, né? Se você puder falar um pouquinho, que é essa conexão audiovisual do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, que é justamente o que você está falando, né? Sim. O CONE é uma organização política também, que tem um objetivo por, tipo, reunir os interesses políticos desses estados que estão fora do eixo Sudeste, Sul, e aí ele tem uma força política muito forte, e essa ligação da GoFilmes com o CONE é muito importante para poder relacionar muito bem, assim, tipo, o interesse desses estados que precisam de cota, que são as cotas que vão existir, por exemplo, nesses editais do MINC, esses 10 editais do MINC que tiveram agora no começo do ano, começaram a sair os resultados preliminares agora,
Então o CONI ele vem para poder mostrar essa necessidade de existir essa cota de região, para poder mostrar a organização, mostrar tipo, como é que Pernambuco e Goiás se dialogam, e aí tem essas reuniões de, se eu não me engano, foi num festival, eu esqueci o festival agora que teve a última reunião do CONI, mas assim, o CONI ele serve para poder estruturar uma coisa que vai um pouco acima da GoFilmes, assim, com a Associação de Goiás, a GoFilmes vai estar lá dentro também, representando todo esse interesse dessas 30 produtoras que estão associadas e do estado como um todo, assim. Legal, e a BD também vai estar junto com o CONI. A BD? Também. Massa. Eu quero só apresentar aí novamente aí o Diego Dasqueri. Tudo bom, Diego? Obrigado. Tudo bem. Desculpa a demora aí, gente. Cheguei. Legal que você está aqui. O Diego, ele é o representante aí da cena audiovisual. Ele é o diretor aí, o criador do canal Entre Brisas, canal com mais de 1 milhão aí de visualizações no YouTube, estourando. Sou fã pra caramba. Só para falar um negocinho do CONI, no festival agora aqui no Pernambuco, nós instituímos o prêmio. Nós estamos começando a fazer o CONI, agora está dando prêmio em alguns festivais no Brasil. Legal. Justamente aquela história, o melhor filme do eixo. Bacana, CONI. bacana. É bom mesmo. Só uma correção aqui, a GoFilmes tem tem 3 anos. E, assim, tipo, vendo os lados positivos e os negativos, a gente teve esse ano muito bom, que teve essa parceria com o Sebrae, de 50% de desconto nas coisas, assim, mas meio que pro ano que vem as coisas não estão indo tão bem, assim, por falta de dinheiro. Então, é uma organização necessária, importante, mas que também passa por, tipo, todos esses tipos de crise junto com as produtoras, assim. Então, a GoFilmes tem uma força, mas ano que vem tá mais fraca no Rio 2C. Legal. E aí a gente entra uma outra questão na segunda rodada aqui, que eu quero jogar na mesa, aproveitando que o Sacha está aqui, não é sempre que a gente tem um membro aí da Seduce aqui na mesa para a gente trocar uma ideia. Sacha, o que se pode aperfeiçoar, e também a todos os convidados, nas leis de políticas públicas que incentivam o audiovisual goiano? Pensando assim, que outros estados carecem de editais, de leis de incentivos, como Goiás tem. Assim, a gente tem que falar o que é bom também. A gente, assim, avançou muito com relação a isso. Tem estados que não tem nada. Eu vim do Tocantins há um tempo atrás e, assim, a galera batalhando para poder colocar um edital, um fundo de cultura e não consegue. E é complicado, é sabotagem, é tenso. O que se pode aperfeiçoar no que a gente já tem? Começando com uma parte. Você falou do Tocantins. Vou falar mais uma outra história. A gente fala do Tocantins, né? Tá, aquela história. Vamos falar do Sul, por exemplo. O Paraná, há pouco tempo atrás, o Paraná subiu a cota do fundo dele, de que era apenas 400 mil reais, passou para 7 milhões. Então, nós não podemos bater palma para a gente, porque nós temos não vamos chegar um dia a ter os nossos 20 milhões apenas para o audiovisual liberado, como no Pernambuco, mas vamos ter vamos chegar lá. Então, uma das ações, né, que eu sempre coloquei pouco no governo, mas mais para vocês, né, em reuniões setoriais que eu já realizei com o audiovisual, que antes de discutir política pública, eu já acho sim que penso e tenho certeza que o audiovisual já tem uma capilaridade de ter sua própria agência aqui no estado. Né? Então, ou seja, não é ficar à mercê de tais gestores, né? Tá certo, assim, eu sou técnico, né, na Seduce hoje, mas pode entrar um que não é técnico, né? Ou entrar uma pessoa que é de alguma área cultural, mas que tem ainda, né, o abraço tão apertado com a sua área que não consegue abrir os braços para outras, né? Então, assim, essa meia culpa que a gente faz com todos os gestores, o Brasil inteiro, né, isso já é nítido, né? Então, quando eu falo isso, é entendendo que, tem um técnico que é aberto, beleza, ok, né, funciona, né, que a gente ouve o setor, por exemplo, esses 2-3 anos que eu estou à frente do fundo, tive diversas reuniões, né, com o setor e muito mais com o GoFilme. Então, óbvio que o setor, né, em uma conversa, o que é bom para o Estado, o que é bom para o setor e também o que é bom para o público, né? Porque é um dinheiro, recurso público. Então, isso sempre foi colocado, sempre deu certo. Então, os editais, quase 100% atendia o setor por causa desse diálogo, né, que a gente tem forte com com as entidades organizadas. Agora, eu já acho sim que já é a hora do audiovisual ter a sua própria agência aqui no estado de Goiás, porque assim, a agência, ela taxa, né, ou melhor, cria um alicerce, né, para isso tudo que a gente comentou aqui no início, formação, organização, produção, né, se não tiver uma entidade que comece pequena no estado, né, com uma equipe pequena, mas
tenha um local próprio para todo mundo do setor poder olhar, para o estado de Goiás também poder olhar, e colocando isso, olha, o setor do audiovisual, né, o catálogo diz bem isso, né? O catálogo, só para lembrar, é a primeira área cultural do estado que tem um catálogo, né? Nenhuma outra área tem. Por exemplo, a dança é uma área também que sai muito do estado, né? Em 2017 foram 26 artistas saindo para o mundo todo da dança. Mas não tem um catálogo ainda, não tem uma associação ainda à dança, né? Então esse é um problema. Sai muito, exporta muito, tem uma formação muito boa também aqui dentro, mas não consegue se organizar, né? Então, acho que com uma agência, as discussões, os debates acerca de uma política pública, eu penso que se fortalece, tá? Mas não temos uma agência ainda, mas já é um start, né? Que é uma opinião minha hoje, pessoal, mas também como gestor, de vocês poderem cobrar um próximo governo aí, né? Ou os próximos que poderão vir. Sasha, quais são os caminhos assim, que você acredita para se criar uma agência? Então, são vários caminhos, né? A questão é legal, né? Primeiro poderá ser vindo do governador para cá, da Assembleia para cá, ou iniciar com um departamento dentro de uma secretaria, ou junta com educação, ou turismo, ou cultura sozinha. A secretaria que vai vir, né, para mim não é o problema. Né? Acho que um caminho a agência, ela percorre vários problemas, né? Porque ela cria uma autarquia praticamente, né, no estado. Isso aí já tem alguns caminhos mais difíceis de alcançar a curto prazo. Mas acho que a curto prazo, poder entender isso e fortalecer a ideia de uma agência, eu acho que criar um departamento. Né? Em 62, em Goiás, tinha um departamento de dança e música, sabia? O estado criou, né, por lei, um departamento de dança e música em 62. É uma lei que vingou aqui no estado. Essa lei não foi revogada até hoje. Foi revogada, né? Eu tenho todas. Foi. Né? Porque assim, eu estou falando isso, porque meu projeto de pesquisa para um mestrado são todas as leis do estado de Goiás, desde 1800 para cá. Então eu já tenho todas, né? Então, ou seja, você vê o vai e vem das leis no estado, é muito interessante. Mas essa foi a única que eu achei nesse sentido, de abarcar um departamento para duas áreas culturais. E por que isso foi abarcado? Então, se teve uma vez, né, acho que o audiovisual pode sim solicitar um departamento para iniciar a conversa, né, para o audiovisual dentro de uma secretaria, com pessoas da área, né, para poder, aí sim, pensar uma política pública, começar a discutir política pública de dentro do setor do audiovisual, não com o setor audiovisual, com alguém que vai entender esse meandro todo, tá? Então, aí, terminando para responder essa pergunta, né, acho que o departamento, para mim, é o principal, né, para poder afunilar esse entendimento. Mas, óbvio, né, assim, nós temos um problema enorme aqui ainda a resolver, que é o repasse. São repasses, né? Em Goiás, mas também em outros estados. Mas eu vou falar de Goiás, não vou, né, apontar para outros. O repasse ainda é um problema, né, que tem que ser resolvido, né, que um outro financiamento não tem. A área de Goiás não tem esse problema de repasse. Né, e o fundo ainda tem, então temos que resolver isso. Mas vamos voltar só para o texto da política pública. Eu acho que avançou um pouco, né, no primeiro ano do fundo, quando fizemos o acordo com a Ancine. Em 2014. Isso, né? Então ele pulou para 6 milhões e pouco. Se nós continuássemos a fazer isso, né, o audiovisual teria quase 11 milhões por ano. 10 milhões e pouco. Que era o aporte de 3, porque eles pagavam 1. Isso. Porque, só para ter ideia, atualmente são 4 milhões e meio que a gente está dando né, tá fornecendo para o audiovisual. Vezes 2, né, seriam 12 milhões, quase isso. Né? E agora é 5 por 1, parece, né? Então, ou seja, esse ano vão ser 3 milhões no novo Fundo de Cultura. Então, se fosse 5 para 1, né, seria mais de 15 milhões aí. Então, tinha essa possibilidade, só que a operação interna não foi ideal para poder chegar nesse ponto. Mas nós conseguimos, nesses 2 anos, aumentar para 4 milhões e meio, ficamos 2 anos com 4 milhões e meio, né, junto com o setor do audiovisual, a gente acordou, como não teria o apoio, o acordo com a Ancine, muitas, né, linhas de financiamento que a Ancine estava, né, apoiando, a gente trouxe para o Fundo de Cultura para não perder, né, essa lógica, né, de produção do audiovisual goiano. Então a gente conseguiu fazer isso, né. Nós conseguimos, para ajudar também o meandro, né, do dia a dia da profissão, a gente conseguiu instituir o prêmio no Fundo de Cultura. Então acho que isso para algumas áreas não faz, né, diferença, para outras com o audiovisual faz muita diferença, né, que os valores, né, oscilam de um dia para o outro praticamente, né, e também o que gasta aqui, às vezes gasta lá em São Paulo, gasta no Rio de Janeiro, não é a mesma coisa. Então acho que o nosso ganho foi aumentar um pouco, né, eu falo pouco mesmo, o audiovisual, foi transformar o prêmio para poder desburocratizar toda a realização da produção do audiovisual, né, e o catálogo foi feito junto com a Seduce, né, a GoFilme
propôs esse doce, patrocinou esse catálogo, entendendo essa importância toda, mas ainda penso que tem muito que galgar ainda. A gente pulou pouco, né, essa ponte para o audiovisual. Acho que fortaleceu outras áreas, mas o audiovisual a gente pulou pouco, né? Por isso que eu instigo vocês a pensarem, né, uma agência, mas se não der agora, um departamento. E também pensar esses detalhes específicos da nossa área, né? O Diego está aqui com relação ao canal dele, Entre Brisas, e outros produtos que são voltados para a internet. Eu queria que você falasse um pouco, Diego, como que esses editais públicos atendem esse tipo de produção, youtubers, sabe? Nos últimos editais que eu participei foi bem difícil inscrever, na verdade, material para web, porque é um elemento pouco visado, né, ainda em Goiás. E eu consegui inscrever um projeto pro Entre Brisas, que foi contemplado pela lei municipal, mas ele entrou em novas mídias, né? Não era específico para web. Que era aquelas abrangências culturais, né? Que exatamente. Então eu acho que ainda para vídeo para web a gente está muito longe do que deveria ser, né? Um cuidado maior para essa área, até porque a gente tem muito produtor audiovisual específico para web aqui em Goiás. Tem muitos canais com 1 milhão de visualizações. Canais de jogos, canais de culinária, canais de jogos também, entretenimento. a galera dos games, muitos produtores, muitos indie games. Exatamente, é uma necessidade, que é uma demanda que está crescendo muito, então a gente vai ter que conversar sobre isso aí também para ver como que nos próximos editais pode contemplar esse público, né? É uma demanda muito grande. O Entre Brisas sempre se manteve com incentivo próprio mesmo, com o dinheiro do meu bolso, do bolso dos nossos sócios. Mas quando a gente tentou entrar no edital, a gente teve dificuldades para inscrever o projeto, não né? Conseguiu se adaptar ali à linha, modalidade, né? E o valor estava longe de atingir uma real produção do que pode ser para produção para web. Às vezes as pessoas pensam que pode ser um custo mais barato, claro, pela pouca necessidade de equipamentos mais robustos ou de uma equipe mais enxuta, mas ainda assim a gente tem um trabalho, né? A gente tem um trabalho muito grande para fazer. É muito bem feito, né? Os vídeos de vocês são muito bem feitos. E então isso tudo consome tempo e a gente precisa, né, dessa verba para poder estar postando produtos novos, alimentando o mercado, né? Alimentando a web com produtos novos. Então acho importante a gente revisar essa parte, sim, é uma necessidade nossa. E fazendo pagamento direitinho, bonitinho para todo mundo, né? Todo mundo recebendo, todo mundo trabalhando e recebendo, né? Você poder pagar as pessoas, o que é uma coisa muito importante. Sim. Não sei como funciona o setor aqui, ou como o setor vai ver o que eu vou falar agora. Mas a gente sabe, né, que muitos estados, eu sei que tem uma tabela nacional, né, de preços, mas é uma tabela nacional, né, que a referência dela às vezes serve para um estado, não serve para outros, né? Então, ou seja, e nenhum setor aqui em Goiás tem, né? Porque não tem sindicato, né? É o sindicato que faz isso, né? O piso salarial ali dos profissionais. É função do sindicato isso, né? O sindicato e a estratégia de Goiás não funciona há milhões de anos, né? A gente sabe disso, né? Então, ou seja, também já vejo ódio de alguns setores se organizarem em sindicatos, se for o caso, para algumas áreas, né? Para poder se fortalecer no sentido profissional, do trabalho, né? Entendendo que com carteira assinada você tem outros direitos, né? Que já são regrados por lei, para a cultura, no caso, né? Mas só que ninguém ainda atua nessa área, então fica defasado, né, nesse sentido. Né? Assim, há trabalho em Goiás, há, né, um recurso circulando de diversas fontes, mas o sentido profissional, a regra da letra ainda não existe, né, no sentido de assinar carteira, a pessoa ter direitos disso, pagar, né, INSS, se for demitido ter seguro-desemprego, se machucar ter um seguro, né, saúde, ou seja, isso tudo ainda falta no Brasil, no todo, no caso. Tá? O Media Lab da UFG realizou, acho que há uns 2 anos atrás, uma pesquisa dos setores da economia criativa em Goiás, a pedido do MINC, e eles publicaram, inclusive, uma coletânea de livros com esses resultados. É impressionante quando a gente vê o que eles conseguiram levantar do setor audiovisual, assim, como destoa, para nós que sabemos como é que o mercado funciona, aquilo que está registrado, ou seja, assim, as empresas, os profissionais que têm algum tipo de registro profissional e aquilo que acontece de fato, considerando a relação entre o que é formal e o que está no âmbito da informalidade. Infelizmente a tendência é ficar cada vez mais informal. Eu tenho sentido isso. Em vez de contratar, as produtoras estão cada vez mais terceirizando os MEIs, as empresas e tratando dessa forma.
e sob demanda, né? Então, assim, nós ganhamos esse edital, então agora nós vamos contratar vocês, vão vir aqui trabalhar. Eu não sei até a que ponto isso gera um vínculo empregatício, mas eu estou vendo que as produtoras estão cada vez mais se esquivando de contratar no CLT. Tá fazendo contratinho por... Isso. É o mercado sustentado através de Obra ali freelancers. mesmo, rapidamente. Isso. Em Goiás, sobretudo, é completamente freelancer. Até a maioria dos profissionais são assim, por projeto. Então, assim, não respeita não respeita, às vezes, também a carga horária que se tem, né? A gente trabalha normalmente no filme 12 horas por diária, até mais, né? Vamos mudar isso, inclusive, tá rolando agora rolando um bafafá disso, de botar algumas regras, né? Tô ouvindo isso, já vem de outros estados, né? Não sei se vocês viram essa manifestação, de colocar um limite disso, colocar limite de... até de dias de descanso, porque a gente trabalha, tipo, às vezes 7, 8 diárias sem descanso, então é totalmente fora. Das 7 da manhã às 7 da manhã. E é porque a gente tem orçamentos baixos, né? Eu, como produtor, vejo isso, quero mudar essa postura, mas as experiências que a gente teve é porque orçamentos muito baixos, a gente não tinha tempo para dar esse momento de folga, às vezes a gente extrapolava a diária mesmo. E a gente tem que mudar essa cultura, né? E com certeza formalizar mais, mas infelizmente o que eu tenho visto é o contrário. Então, mas assim, eu acho que não é uma tendência só do audiovisual, assim, que você pega Todas profissões áreas, né? do futuro, sabe? Tipo, esse CLT ele já está meio que ficando ultrapassado, porque e não é uma questão só do audiovisual. Você vai entrar nisso que agora o ramo da saúde está entrando com muita força em relação à tecnologia. Se você pegar a área da cultura inteira, ela é basicamente assim. Ela trabalha quase que na informalidade. Não, mas eu estou trazendo assim, é porque isso não é uma exclusividade, está se espalhando para todas as áreas, assim. Então acho que a questão é aprender a regular isso, assim, tipo, não só no audiovisual, é uma questão mais ampla. Assim, tem alguns exemplos, né? Eu vou falar exemplos de fora, né? É óbvio, assim, tem muitos, o setor quase por completo na América Latina, né? Da América do Sul, né? Não tem muita lei de incentivo, né? Muitos poucos países têm lei de incentivo. Então, a maioria trabalha, né, com a bilheteria, com patrocínio, diversas fontes assim de recursos sem ser governamental, né? E também isso não existe, né, a questão de uma CLT, de trabalho. Mas existe um resguardo, né, algumas ideias de resguardo quando a pessoa não trabalha, né. Claro, a mais famosa que a gente conhece e a mais sistêmica no sentido é da França, né. O intermitência da França é bem interessante como funciona. Não sei se quem conhece o intermitência da França, né. O que eu ganho pode ser freelancer ou não, o que eu ganho, né, eu pago uma taxa para o governo e quando eu estiver desempregado eu ganho de volta o meu salário, né, anual. Eles dividem o ano em 12 e aquele mensal que eu ganho de salário até eu ter um emprego, né, ou até ter um trabalho como freelancer, né. Então, ou seja, a pessoa não fica, né, sem ganhar um recurso, porque o que ela ganha é o que todo mundo paga entre si, é tipo um seguro, né. Então, ou seja, é muito interessante. E eu estava conversando com um amigo meu que tem essa intermitência, ele fala que já aconteceu um pouco de problema por causa do setor audiovisual, mas não da produção, né, independente, das grandes massas, né? Ou seja, até na televisão francesa entrava na intermitência, então isso meio que quase quebrou o sistema. Então eles estão tirando, né, as pessoas que trabalham em TV, que tem salário fixo mensal, do programa, poder esse programa existir. Então você tem que pensar meios também, concordo com você que o mundo está se modernizando, mas também, né, os meios de fixação do trabalho também vão se modernizar, né, no sentido de mudanças, né? Mas também tem que entender que as pessoas precisam de um recurso para poder sobreviver, né? E se moderniza uma lei de trabalho, também vai começar a modernizar os meios de financiamento também, né? Ou seja, tudo vai se modernizar nesse sentido, né? Então, vai que daqui a um tempo não tenha mais financiamento, ou vai ficar um bom tempo sem financiamento. Como trabalhar, como essa pessoa pode, né, o mínimo que ela ganhar, ter uma segurança caso ela não trabalhe. Então, acho que tem muito ainda a se caminhar no Brasil. Né? Vai muito também de você formalizar a pessoa. A pessoa tem que tomar uma certa consciência de que você está trabalhando num processo, que você tem que saber o que você está fazendo. Não é porque eu trabalho com audiovisual que eu vou ficar ali achando bonitinho. Todo mês vou trabalhar com ele, vou ganhar um cachezinho de R$1.000, mas eu não vou estudar, não vou aprender, não vou me formalizar naquele processo. Isso é um processo também que a gente tem que aprender, a se formalizar na história. Você trabalha com um monte de gente hoje, que na hora que você vai fazer, você vai prestar conta de alguma coisa, você tem nota fiscal? Não tenho.
Isso é uma dificuldade enorme. É uma coisa que a gente tem sempre reforçado lá na universidade, na UEG, tem sido isso, né? Assim, a importância dos profissionais que a gente está formando se preocuparem com esse aspecto da profissionalização. Exato. Então, essa questão que o Danilo levantou sobre a necessidade de criar alguns regulamentos do próprio mercado em relação à quantidade de diárias por semana, carga horária de diária. Acho que tudo isso tem a ver com o próprio amadurecimento do nosso mercado. Na medida que ele tem crescido, que tem entrado mais recursos, o número de produções tem aumentado, é natural que o próprio mercado tenha necessidade de se autorregulamentar do ponto de vista se você pegar local. Qualquer produtora, se você pega uma produtora, você vai chegar na produtora e fala assim, tá, vou fazer um trabalho com você. Estou trabalhando com você. O que você tem? Ah, eu tenho o iluminador, eu tenho isso. Ah, mas está faltando isso. Não tem, você vai ter que contratar. Você vai contratar isso aonde? Como? Você vai terceirizar isso de uma forma... Você vai contratar quem? Ah, é um amigo meu que trabalha no teatro que faz uma luz legal. A maior dificuldade, às vezes, também é com atores, por exemplo. Né? A maioria não emite nota fiscal. Não. Aí você tem que contratar uma empresa de casting para poder conseguir a nota fiscal. Okay. Algumas áreas, por exemplo... não tem KNAI, direção de arte, não tem KNAI. Aí dá inconformidade na prestação de contas. Como é que você vai prestar contas com uma nota que não tem essa área específica? E aí o MEI, então, é mais restrito ainda, né? Porque o MEI é só filmagem de festa e evento, montagem, o que mais? Acho que só, né? Atividade, pós-produção. Pós-produção. Então, assim, e todo mundo agora tá MEI. Aí você fica, cara, não... O Antônio, mas eu só acho o Antônio Henrique, ele tá falando aqui justamente isso. Por que um profissional deve emitir nota fiscal? Um assistente de câmera ou maquinista. Esse profissional não pode ser considerado uma empresa, mas um profissional, pessoa física, e deve ter direitos relacionados ao trabalho, carga horária, defendidos por CLT e não emitir uma nota? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não ficar culpando a pessoa que está realizando o trabalho. Isso é uma preocupação, né? Das empresas. Assim, porque eu, como empresário, tenho uma empresa, a gente, tipo, por exemplo, 7 diárias seguidas. Isso pra gente não pode. A gente tem uma lógica que a gente ouviu que em São Paulo acontece assim, que são 6 diárias e uma de descanso. Que é obrigatório você, tipo, fazer essas 6 diárias e uma de descanso. Obrigatório por quê? É uma questão moral. Porque, tipo, isso não tem um sindicato, tipo, tem um sindicine e tal, mas ele não é atuante tão forte aqui. Mas isso é uma questão, tipo, meio que a empresa tem que ser responsável por isso. Agora, por exemplo, a Ancine não aceita MEI. A Ancine tem suas justificativas de por que não aceita MEI, só que eu não vou poder culpar, acho que talvez vai até no comentário que o Antônio está fazendo também, porque eu conheço ele assim, mas eu acho que eu não posso culpar quem está me fazendo o trabalho por aquilo. Tipo, sim. As empresas, então, tipo, é a mesma coisa de falar que ser empresário no Brasil é muito difícil, então não acho que é o caso, entendeu? Gente, aproveitando aqui que o Samuel falou das participações, aproveitando mandar um abraço aqui pro Paulo Fernando, que está participando com a gente, que já grande Paulo, aqui, criador do Pipoca com Piqui. E já, inclusive, respondendo a pergunta dele, ele faz o seguinte, para quem quiser responder também, a gente está aqui a maioria entre produtores, né, o pessoal está na área de cá, mas e o público, né, o público do cinema goiano, como que é o público goiano, né, ele vem perguntar, vocês acham que se divulgarem mais no nosso meio profissional, mostrassem que existe mercado, fomento e uma galera bacana que produz muita coisa boa, aumentaria a nossa visibilidade e, consequentemente, um público maior e mais comercial? Será que o que falta é o que? A visibilidade para a cena goiana? São festivais? É incentivo? Que tipo de incentivo? O que vocês acham sobre isso? A visibilidade goiana, ela não é pequena, não. Ela é forte. Se você pegar e entrar aí, por exemplo... todos os meios, redes sociais, jornais, rádios, de 4, a gente está sempre aparecendo. Sim, eu concordo. Os forte. Festivais também têm dado muita evidência. O que acontece muito, sendo bem cruel, é que a gente tem uma rede, vamos lá, a nossa distribuição é pequena. A distribuição do nosso material aqui dentro do Estado de Goiás é pequena. Nós não temos uma distribuição forte aqui dentro. Nosso material. Vamos ser bem tranquilo. Vamos falar de As Duas Irenes, por exemplo. Filme do Fábio, que ganhou lá o primeiro BO, lá do fundo, lá atrás. Saiu agora, ficou em cartaz. Quanto tempo aqui em Goiânia? Alguém lembra? Um final de semana, eu acho. 2 semanas. 2 semanas? Isso em qual cinema? No Cine Cultura? Um filme goiano. Ganhou um monte de prêmio no Brasil, está ganhando prêmio fora, está sendo exibido fora até hoje, e aí?
Goiano, você foi ao cinema ver o filme Goiano? Sabia que era goiano. Mas você preferiu assistir o outro filme que estava passando no cinema do lado. E esse é um problema crônico, não é só o cinema goiano. Assim. Não é só o cinema as dificuldades que o cinema nacional está enfrentando. Aí vamos fora. Não é o cinema goiano. Se você vai no cinema, vamos voltar lá no Pernambuco, por exemplo. Eu presto muito serviço no Pernambuco. Vai no cinema pernambucano, o público pernambucano vai no cinema pernambucano. Ele vai assistir o filme pernambucano. Agora, Itamar, o caso dos Irenes, será que ele pode ser realmente considerado cinema goiano? Apesar de ser um diretor proponente de origem goiana, mas que está morando em São Paulo há muito tempo, trouxe uma equipe de fora, as locações foram aqui. Ele trouxe uma equipe de fora, a minha equipe era metade daqui. A metade daqui, a contraproposta foi essa. A contraproposta foi essa. Né, 50% de fora. Exato. Sim, ele é goiano, você considera goiano. Você vai pegar a mesma coisa. Vamos pegar Cláudio Assis fazendo filme do cinema pernambucano. Metade da equipe do Cláudio é de Pernambuco, a outra metade de São Paulo, Rio. Os atores deles são de onde? Vamos falar de Piedade, que é o novo filme do Cláudio agora. Fernanda Montenegro, Matheus Nastergaio, são os principais atores dele. Não são pernambucanos. Então, mas acho que a gente tem que voltar no público para discutir o público. Então, o público goiano... Goiás, hoje em dia, tem... Cara, você vai para o Goiânia e Mostra Curtas, por exemplo, você vê sessão lotada. Então, mas eu discordo um pouco, do Itamar nesse sentido, porque eu acredito que se a gente olhar só dessa perspectiva da onde está dando certo, assim, eu acho que a gente acaba fechando os olhos para algumas coisas que não estão funcionando bem. Tem coisas que não funcionam, mas eu tô sendo bem clichêzão. Não, mas eu concordo, assim, talvez o cinema pernambucano esteja tendo uma distribuição melhor, alguma coisa melhor, mas eu acho que a gente não tem, assim como o Paulo Fernando está dizendo, acho que ele está querendo falar do público em geral, assim, porque um filme ele fica em cartaz pela quantidade de ingressos que estão sendo compradas, assim. Exato. Então, se você tem o filme do Fábio Meira não sendo assistido, então ele vai sair rápido de... Ele ficou 2 semanas em cartaz apenas em Goiás. Ele vai sair rápido de circulação. Ou seja, eu acho que tem sim uma deficiência. Em compensação, ele ficou em Brasília, ele ficou 1 mês. Sim, mas o que eu tô querendo dizer é que a gente não pode analisar pelas nossas redes sociais para dizer que o cinema está sendo bem divulgado, entendeu? Mas se você pegou o que eu disse que não foi. Se você pegar redes sociais, jornal, televisão de Aba 4, nós somos bem divulgados. Tá todo dia que você pegar rede social, pegar jornal de Aba 4, você tem coisas acontecendo no cinema goiano. Posso jogar outra provocação, né? Eu gosto de me provocar e provocar para o debate ser melhor, né? Acho que, assim, temos que entender, né? Isso pelo IBGE, tá? Goiânia é a 6ª maior cidade do Brasil, maior cidade do Brasil, em tamanho. Né? Assim, de ser construída, assim, não é pouca coisa. De 5.500 cidades é a 6ª maior. Né? Então, ou seja, isso a maioria não sabe. E entendendo que pessoas muito mais, né, que conheceram Goiânia pequenininha, acham que ela ainda é pequena, né? Então, ela é muito grande, né? Tem pessoas da grande periferia, muitas nunca vêm para cá, para o centro, né? Lá para o centro da cidade, no caso, ou quando vai pouco. Onde estão as salas de cinema. Muitas pessoas não vão aos shoppings, muitas pessoas, né, que eu encontro no centro não sabem onde ficam as ruas, moram aqui, nasceram aqui, né? Então, ou seja, entendendo que então vamos em dados, né? Eu gosto muito de dados. São a 6ª maior cidade do Brasil, né? É a 10ª região metropolitana e a 12ª maior em população. Ou seja, Goiânia não é província, não é aquela cidadezinha no interior, é muito grande. Então vamos entender que tem distâncias de 40, 50 quilômetros entre um ponto e outro. Né? Mas também tem certas positividades que eu vejo aí. Tem um eixo em Goiânia que ela corta a cidade ao meio, né? Com o valor de uma passagem só. Ela pega cidades e cidades com o mesmo ônibus. Então são potenciais, são problemas e potenciais que eu coloco aqui, para provocar no sentido. Eu já perguntei isso para todas as áreas, né? E isso não vejo. A gente está provocando esse ano no novo digital do fundo isso, né? Você sabe quem é seu público? Você sabe de onde ele vem? Sabe o que ele consome? Você sabe a quantidade de perfil econômico? Perfil econômico, social, né? Isso em todos os perfis que já sabe que existe, né? Estudos variados sobre isso. Então, ou seja, eu já olhei mais de 3.000 projetos nesses 3 anos que estou aqui. Né, eu vi 4, 5 de cabeça aqui agora que eu estou lembrando que teve uma preocupação. Né, não só um perfil genérico. Não, contratou uma empresa para isso. Né, nós sabemos que a Goiás Turismo faz isso, né, em parceria com alguns. Se alguém falar para ele parceria, eles fazem isso, o Sebrae faz. Mas ninguém se preocupa com isso porque não é que ninguém se preocupa, eu concordo, né?
quando você fala assim, não vamos taxar ninguém. Nós estamos envolvidos num sentido ainda novo no Brasil, que são, né, apoio cultural. É muito novo pensar, né, que os estados ou países têm isso há mais de 50 anos. Né? Em Goiás são 18 anos de Goiás e 4 do fundo, então é muito novo. Então todo mundo ainda está aprendendo, né? Não é nem com erros, aprendendo com a prática mesmo. Né? Então, ou seja, resolve aqui, então, opa, aí chega um debate igual esse aqui, poxa, então vamos pensar nisso agora? Vamos, por quê? Debateu. Né? Então eu acho assim, chegou a hora também, como eu falei, chegou a hora de uma agência, chegou a hora de organização, também chegou a hora de todos os agentes culturais, vamos especificar aqui o audiovisual, buscar saber quem é seu público. Aí eu posso saber se o meu cinema é ou não visível para o público. Porque de qualidade todos são. De péssima qualidade todos poderão ser também. Depende do público que vai olhar. Eu não gosto. Né? Então, e quando começar a entender esse público, como puxá-lo? Se ele não quer vir para cá, ou não pode vir, porque muitos não têm dinheiro para poder pagar uma passagem. Ou até uma sala de cinema e R$60 para lá, ver um filme. Mas também vão para lá. Levar o cinema, entendeu? Porque os cinemas do centro de Goiânia viraram todas igrejas, né? Mas dois resistem, que é o Cine Cultura e o Cine Hits, né? Então, ou seja, e foi muito legal, né? Quando que nessa programação do Cine Hits não tem nenhum filme nacional. Isso, assim, mas foi muito legal quando fizeram, né? O Bis foi lá, foi o Bis, né? Foi o Bis e o da Borella, o Fronteira, né? Foi um Cine Hits, foi muito legal, né? Eu fui lá, prestigiei. Então, assim, são várias, né, problemáticas que tem que elencar aqui, colocar na mesa e esquematizar como resolver, entendeu? Mas a médio, a longo prazo, né? O curto prazo, para mim, é entender isso. Esse é o curto prazo. O médio e longo prazo é resolver. Mas uma preocupação para responder, acho que algumas perguntas nossas aqui nós não sabemos qual é o público que nós temos em Goiânia, não sabemos o público que nós queremos também. Eu tenho entendeu? Um comentário com relação a isso, de alguns amigos, diretores, roteiristas, que a gente conversa de vez em quando e a gente até se questiona com quem que você está dialogando. Você sabe para quem que você está falando, o que você está contando alguma coisa, né? O que você está ensinando no seu filme. E há pouco tempo eu voltei da China, eu fui representar o filme do Rafael Gustavo da Silva, o Piscina de Kaique. E lá na China, meu Deus, um espetáculo muito grande, o festival de cinema parece o Oscar mesmo, assim, muita coisa fantástica ali com dançarino. Eles divulgam muito bem o festival deles lá na cidade. E o cinema deles também. E o cinema deles. E tá muito bem divulgado, tem um programa ao vivo passando a premiação. E o que mais me impressionou foi um banner do curta-metragem dele no meio da cidade, um banner enorme, gigante, cartaz muito bonito. Eu tirei uma foto, mandei pro Rafael, gostou muito. Então eles valorizam mesmo o cinema, isso é bem valorizado na publicidade. E tem um protecionismo lá, um resguardo para a produção de lá, que, se não me engano, o ano passado só entraram 34 blockbusters americanos, desses de super-heróis e tal. Tem uma cota de telas para o estrangeiro, né? Que exatamente, eles estão dando muito valor ao cinema deles lá e estão investindo muito em curta-metragem. Eles acreditam que é a mídia do futuro, né? Por ser algo mais curto. O curta-metragem está voltando a ser o que ele era há 10, 15 anos atrás, que é o começo de tudo. E se você colocar esse boom, tá voltando ultimamente. Onde você vai hoje, o curta-metragem está entrando com uma força muito grande. Porque o curta-metragem é escola. Que é uma coisa que a gente está tentando, que é uma coisa que a gente vai começar a fazer na ABD agora, é voltar a ABD para o curta-metragem, deixar a GoFilme com seus longas e séries de televisão. Voltando à questão do público, teve uns 3 anos atrás que eu saí com o Caco Rodrigues, o ator do Entre Brisas, para as ruas de Goiânia, para fazer uma brincadeira, né, para saber quem que acompanha o canal, porque eram 10 mil inscritos do canal, a gente ia fazer um vídeo comemorando isso. E aí no vídeo acaba que ninguém do Centrão conhece o canal, porque é um material para web, mais para jovem, a gente fez um material zoando com isso, brincando com isso. Mas a gente pôde perceber que o povão mesmo, o povo que frequenta o centro de Goiânia, eles estão bem distante da internet, né? De se divulgar através da internet. Então acredito que a gente precisa de uma verba específica para ser divulgada também na cidade. Outdoor, sabe? Explorar mais essas mídias alternativas, não só na área virtual, mas aqui mesmo, né? Tipo, ponto de ônibus, no Eixão seria um bom lugar para se divulgar uns cartazes dos filmes, né? Sim, concordo com você, mas também entendendo que o imaginário, né, de uso do espaço público ainda é muito fechado, né? Tem uma doma que é uma membrana que faz uma doma, mas é muito dura de se penetrar. Por exemplo, teve uma reunião interna, né, e depois externa, que eu falei assim, poxa, podemos usar o paredão de trás do Teatro Goiânia. Quase me mataram. Sabe? Gente, qual é o problema? Poderia pintar o Oscar Niemeyer também. Projetar ali, entendeu?
né? Eu não vou estragar o teatro, entendeu? Ou seja, Acho que, inclusive, o projeto inicial ali do Cora Coralina tinha uma, entendeu? Por exemplo, uma coisa, a projeção no saber fundo usar, que não foi adiante. saber usar os espaços públicos, entendeu? Para existe poder projeto divulgar a cultura, né? Assim, o centro é muito potente para isso, né? Então, ou seja, aí já mata, né? Aquela escada que tem ali na rua da Vila Cultural, né? O Tamar sabe disso. Aquela escada que é Como voltada eu sei. para Tocantins Como eu sei. fechada, né? Ou seja, então a gente não pensamos ainda. Alguns estados sim, mas vamos falar de Goiás de novo. Aqui em Goiás a gente não consegue pensar ainda o espaço público como espaço de convivência. A gente tem o espaço público como espaço de espetáculo, que eu vou lá, chego 10 minutos antes, assisto e vou embora. Né? Eu não posso ficar o dia inteiro lá sentado, deitado, dormindo, conversando, trocando gibi, papá, né? Conversando, vendo a coisa de repente. Isso não existe isso ainda. Então acho que quando começar a criar essa lógica de espaço cultural, ser um espaço de convivência, essas ideias acho que vingam um pouco mais, entendeu? De, olha, vamos usar o centro, o público está no centro, vai conhecer, poxa, né? Isso começou a vingar um pouco no Goiânia Ouro, quando o Goiânia Ouro começou. Quando a gente começou a trabalhar lá, em 2005, quando a gente fundou o Goiânia Ouro, começou até a o banheiro era uma sala de exposição. Sala de exposição. Gente, e outra coisa, se você calcular no centro da cidade, quantas vezes vocês foram ao Cine Cultura esse ano? Assistir filme no Cine Cultura? Aqui, pra gente. Eu fui 3, hein? Olha só. Tá passando na Crash, tá acontecendo lá e tá passando uma sequência de filmes nacionais que são assim. O termo é Pronto. Tá bom. Tá? São filmes maravilhosos. Agora, quantos nós já fomos? Nós fomos lá quantas vezes? Legal. Fica isso aí pra gente poder pensar, analisar. Gente, nosso horário simplesmente estourou ali. Pois é. O Vinícius já está gritando ali aos berros, gesticulando. Tô brincando, Vinícius. Vocês estão vendo que é um assunto, assim, pra meses. Ainda aí, não falamos do Cineclube, nem falamos nada ali, né? Então, só fez 2 perguntas aqui. Fiz do 2 que perguntas, tinham 13 perguntas aqui, mas, gente, vou convidar vocês novamente em janeiro, a gente retoma essa discussão, tem várias etapas aí de escoamento dessa exibição. Aí em janeiro a gente já vai saber quem é o nosso secretário de Cultura. Sim, já é outro assunto. Já vamos saber o que está acontecendo e para que lado que a gente vai seguir. Ou convidaremos mesmo. Já cobre a agência, essa agência. Quero agradecer muito vocês aí, tá, pela presença. João Paulo Tito, as considerações finais. Eu acho que foi um papo muito bom, né? Dentro daquilo que a gente esperava, ver os pontos de vista aí de cada um e tal, a respeito da retrospectiva e da perspectiva também, né? Olhar o passado e olhar o futuro, o que a gente espera aí do audiovisual goiano nas duas pontas, né? Produção e escoamento e tal. Como você falou, um assunto inesgotável, acho que ainda tem muito pra gente conversar sobre isso. Mas foi muito legal, assim, ver essas perspectivas de cada um, né? Principalmente quem tá aí dentro, enterrado nesse meio aí, trabalhando diuturnamente, né? Sabendo. E no Pipoca com Piqui, o canal no YouTube, a gente tem lá 10 episódios, que a gente começou a gravar desde abril. Pegamos aí praticamente todos os festivais e mostras da cidade, fomos lá cobrir, entrevistamos profissionais, mais de 30 entrevistas. Então acompanhe lá, Pipoca com Piqui no YouTube. Você vai ver os 10 programas que tá rodando na UEG TV também, tá? E é isso. Micaela? Bom, queria agradecer a todos os ouvintes, quem compartilhou, divulgou, quem comentou também na live aqui, principalmente aos convidados. Obrigada, Tamar. Obrigada também o Gabriel, o Marcelo, o Danilo, o Diego e o Sacha. Querem comentar alguma coisa, finalizar aí? Eu acho que sobre perspectiva, acho que faltou mulheres produtoras aqui na mesa. Nós temos muitas em Goiás, eu vou me fazer a minha culpa. Eu convidei 4, todos estavam assim... Eita. Todas estão trabalhando pra caramba. Nós estamos todos aqui. Então, não estamos... eu trabalho com 4, elas estão as loucas fora de Goiás viajando. O meu recado é força pra vocês. Beleza. Agradeço o convite, agradeço o espaço e vamos lá. Chama a gente de novo que a gente vem de novo. Ok, só para finalizar, agradecimento especial a Gol Filmes, ABD, Seduce, a Universidade Estadual de Goiás. O Pipocast é uma produção do Pipoca com Piqui em parceria com a Rádio UEG Educativa e apoio da Rádio Sagres e Crialab UEG. O episódio de hoje contou comigo, Micaela Paz, na locução, Samuel Peregrino e João Paulo Tito nos comentários. No som, Carlos Antônio, produção executiva, professor Marcelo Costa. A nossa vinheta gráfica foi criada por Marcos Bruno com a voz de Hudson Costa. A trilha sonora do programa de hoje é uma composição de Arlon Júnior. E agradecimentos a Vinícius Tondulo e Petras de Souza, da Rádio Sagres. É nosso material de pesquisa o artigo e fonte Goiás, do século do cinema, de Beto Leão e Eduardo
Benfica e o catálogo da Gol Filmes. Continue com a gente nas redes sociais do Pipoca com Piqui e no YouTube. Obrigado a todos e esperamos vocês no próximo Pipocast. Até logo! Pipocast.